Glória a Deus, aleluia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha um bom dia, louvado seja o nome do Senhor, uma terça-feira abençoada, onde a graça do Senhor Jesus nos alcançou uma vez mais. Glória a Deus, Deus seja louvado. Quero nesta manhã meditar com você um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1, do versículo de número 35. Quero falar hoje de um personagem, discípulo de João, que passou a ser discípulo de Jesus, por nome de André. Quero falar com você sobre três atitudes de André para fazer Jesus ser reconhecido. Porque não basta somente conhecer Jesus, é necessário fazer Jesus ser reconhecido. E essas três atitudes de André, ele fez Jesus Cristo ser reconhecido. Vamos ver quais as três atitudes que André fez para que Jesus fosse reconhecido? Glória a Deus. Vamos ler. 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 35, diz assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse-lhe, vendo João Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguia, disse-lhe: Quem busca? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Respondeu-lhe Jesus: Vinde e vede. E foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinha ouvido testemunho de João e seguiu Jesus. Ele chamou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, ele vai falar desse discípulo de João que passa a ser discípulo de Jesus. A Bíblia vai dizer que João estava pregando, sobre a vinda, a chegada do Messias, a chegada de Jesus, E como nós todos sabemos que João pregava acerca da vinda do Messias. E a Bíblia vai deixar aqui registrado que antes de André ser discípulo de Jesus, ele era discípulo de João. E André ouvia falar acerca da chegada do Messias, aonde João Batista pregava, dizendo que depois dele vinha um que era maior do que ele não era digno nem de desatar as sandálias, dos seus pés. Então André era discípulo de João, e ele via acerca do pronunciamento que João abria o caminho para a chegada do Messias. Agora a Bíblia diz que ele estava pregando e Jesus ia passando. E aí João vai dizer: olha, esse é o Messias a qual eu tenho anunciado, ao que eu tenho pregado. E a Bíblia vai dizer que André, um dos seus discípulos, ele segue a Jesus.
Esse é um dos Messias, esse é o Messias a que eu tenho pregado, que eu não sou digno de atar as percatas da sua sandália. E a Bíblia diz que André segue a Jesus. Jesus, percebendo que André estava seguindo, olhou para trás e perguntou: o que queres? E André perguntou: onde o senhor mora? E Deus convidou ele para ir. E Jesus convidou ele para ir até a sua casa. E André foi e ali passou o dia com Jesus. Creio que foi um dia maravilhoso. Foi o melhor dia da vida de André, onde ele estava conhecendo aquele a qual era anunciado pelo profeta, pelo João, era anunciado acerca do Messias. Agora ele estava na casa do Messias. E a Bíblia diz que já era a 10ª hora, já era a noite, a tardezinha, a noite, que ele veio para casa maravilhado. E a primeira atitude de André, quando ele conheceu a Cristo, foi dizer para o seu irmão Simão: meu irmão Simão, eu quero repartir a alegria no meu coração. Eu conheci o Messias, aquele que os discípulos, aquele que os profetas falavam, que João pregava. Eu conheci ele, eu estive com ele. E a Bíblia vai dizer que André leva o seu irmão Simão até a casa de Jesus. Ele conduz o seu irmão até a casa de Jesus. E ele diz assim: achamos o Messias. Meu irmão, eu achei o Messias, eu passei o dia na casa dele. Aí quando ele chega lá na casa de Jesus com seu irmão e apresenta Jesus, aí Jesus vai e diz assim: tu não se chamarás mais, tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefa, que quer dizer Pedro. Ou seja, tu não serás mais chamado João. Ou tu não serás mais chamado Simão, mas sim Pedro. Glória a Deus. A primeira atitude para que o nome de Jesus fosse ser reconhecido, André levou seu irmão para apresentar a Jesus. Louvado seja o nome. A segunda atitude de André para que o nome de Jesus fosse reconhecido se encontra lá no livro de João, capítulo de número 6, onde a Bíblia vai dizer que estava uma grande multidão ali com Jesus, tinha passado ali o dia todo ali com Jesus e já era tarde. E já estava chegando, né, a festa dos pães, a festa das Páscoas. E ali a grande multidão estava ali. Aí a palavra do Senhor vai dizer que ele pede para Felipe, né, comprar pão para dar para aquelas pessoas que ali estavam rodeadas com Jesus. E aí Felipe interroga: como é que eu vou comprar pão uma hora dessa, né, com essa quantidade de gente, como é que eu vou comprar pão uma hora dessa? E a Bíblia vai dizer que André apresenta a Jesus, o jovem, com 5 pães e 2 peixinhos. E ele apresenta: Senhor, está aqui, Senhor. Este jovem, ele tem só 5 pães e 2 peixinhos, mas são pouco para essa grande multidão. E a Bíblia diz que Jesus manda sentar todos e manda dar os pães e os peixes para aquela grande multidão. E ali houve uma grande multiplicação, um milagre da multiplicação dos pães e do peixe. André, a segunda atitude que André fez para que o nome de Jesus fosse reconhecido. A terceira atitude é que fica lá no livro de João, capítulo 12, do versículo de número 20, né? A Bíblia vai falar que alguns gregos, né, subiram para Jerusalém porque se aproximava as festas. E os gregos chegaram até Felipe. Felipe, queremos conhecer Jesus.
Queremos conhecer esse Jesus, esse Cristo. Os gregos tinham desejo, eles subiram para Jerusalém para a festa e tinham desejo de conhecer Jesus. Interrogaram Felipe. Felipe foi até André e falou acerca dos gregos que gostariam de conhecer Jesus. Então André e Felipe foram até Jesus e anunciaram que Jesus, que os gregos queriam conhecer Jesus. Então foi a terceira atitude de André para que o nome do Senhor fosse reconhecido. Foi apresentar os gregos a Jesus. Então qual é a lição que André deixa para a minha vida e para a tua vida? É porque a primeira lição que André deixa para mim e para você é que não basta somente conhecer a Cristo. Tem que fazer Cristo ser reconhecido. Será se você tem feito Cristo ser reconhecido através do seu testemunho? Como é que tu tem feito Cristo ser reconhecido na tua faculdade? Como é que tu tens feito Cristo ser reconhecido no teu trabalho? Como é que tu tens feito Cristo ser reconhecido na tua escola? Como é que tu tens feito Cristo ser reconhecido na tua rua, na tua vizinhança? Será se o teu testemunho tem feito Cristo ser reconhecido? Ou você só conhece a Cristo e não tem feito Cristo ser reconhecido? Porque para fazer Cristo ser reconhecido, é necessário ter um bom testemunho. Então a mensagem é, não basta conhecer a Cristo, tem que fazer Cristo ser reconhecido. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que esta palavra fique para minha meditação. Que eu venha fazer Cristo ser reconhecido através do meu testemunho. No meu trabalho, na minha casa, no meu colégio, na minha rua. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.